Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Light Up Life. Estamos aqui mais uma vez para gravar um episódio incrível sobre essa alta tecnologia que está transformando a vida de milhares de pessoas pelo mundo todo. Eu sou a Lê Nogueira, eu estou neste universo de biohacking eu não vou falar há quanto tempo, porque esse podcast vai continuar rolando, então eu estou desde abril, maio de 2025, quando eu fui apresentada para essa alta tecnologia e eu fiquei apaixonada. E aí eu fui convidando as pessoas que eu sei que iam se encantar e se apaixonar também. E assim... tenho aqui comigo a Mônica Cardoso. Já ela vai contar um pouquinho da história dela. Tem aqui também a doutora Camila, que já é de casa, vai continuar sendo de casa, porque a gente vai falar muito sobre esse universo na visão de uma pessoa que entende muito dessa parte de fisioterapia, biologia, química e... De saúde de pessoas, vamos dizer assim. Isso, de saúde e de pessoas. Então, sem mais delongas, antes de começar, eu preciso fazer um aviso legal. Este podcast tem fins educacionais e não é apresentado... É apresentado por parceiras da marca LifeWave, não se destina a fornecer aconselhamento médico a ninguém. O produto compartilhado nesta apresentação não deve ser usado para diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer doença ou enfermidade. O conteúdo deste podcast não foi avaliado pela FDA. Consulte seu médico ou profissional da saúde antes de fazer qualquer mudança importante em sua saúde ou estilo de vida. Então vamos lá, Mônica? Fique à vontade, o microfone é seu. Eu vou levar para casa, então. O negócio é o seguinte. Eu queria falar um pouco mais de responsabilidade social. Por quê? Tudo bem que o conhecimento é importante, saber como funciona, como atua, mas, para mim, o que é mais forte é quando eu ouço pessoas que contam o que aconteceu, que nem eu falei no podcast, era 0 ou era 1? Anterior. Naquele. Então, assim, que eu falei muito da minha experiência, não vou repetir por enquanto. Mas, se bem que tem aquela história do Joanete, que aquela história também é boa, né? Ai, conta. Você quer que eu conte? Eu quero. Até contar Então, tá bom. Então vamos Não, mas fazer o fala seguinte, da eu vou falar do Joanete. A responsabilidade social é muito forte nesse produto. Eu estou apaixonada pelos portugueses, porque os portugueses batem muito nessa tecla. A turma do Externai em Portugal, tá? E olha, gente, essa turma está crescendo. É gigante. É gigante. O movimento em Portugal Nossa, muito é bom. gigante. Eles estavam na ilha, né, agora, esses últimos dias, porque Portugal tem Açores e tem Ilha da Madeira, né? Eu não Acho que é isso. Portugal, Mas, enfim, voltando assim, então, vamos falar sobre responsabilidade social, que significa o quê? O que acontece na vida das pessoas? Então, assim, eu tenho Joanete. Esse é problema de RG, né? Um RG com um número, assim, muito antigo. E eu tenho dor no Joanete quando eu uso um sapato que não é adequado. E eu já fiz a experiência 2 vezes. Eu pego um adesivo que eu já tirei, que eu não jogo fora. É um problema afetivo muito grande. Aí eu pego um que eu já usei e pus no pé. E no dia seguinte não tinha mais dor, que é uma coisa de inflamação também, enfim. Então, assim, eu tenho essa experiência do Janete que eu acho ótima. A Lê gosta também. E outra coisa, assim, que me chamou a atenção, conversando nas apresentações com pessoas, tem uma moça, ela chama Viviane. Peraí. Me fala da responsabilidade social. O que você quer que eu fale mais? Você que trouxe. O que é responsabilidade social? Por que essa tecnologia, por que a LifeWave e o X39 se enquadra nessa visão Desculpa, gente, vou falar de novo, porque a câmera estava ali e eu estou ali. Por que o X39, essa tecnologia, se enquadra nessa questão de responsabilidade social? No meu entendimento, porque além de você não tem que ouvir do médico ou do profissional apenas, mas você tem
responsabilidade no que acontece com você de estar transmitindo isso e de estar trazendo experiências que são pessoais. E é nisso que a LifeWave investe, no boca a boca. Se eu tenho a experiência, o que aconteceu comigo, que é forte, eu tenho essa responsabilidade de levar esse conhecimento, esse entendimento, essa vivência para outras pessoas. E quem me conhece fala, não, eu acredito em você, porque você é uma pessoa que não mente, que fala sério. Às vezes não, né? Mas às vezes eu falo engraçado, mas assim, Ela eu fala não muito minto. sério. Não, e eu não minto. E eu sou meio dura na queda, né? É muito dura na É. queda. Muito, agora ela avaliou. Então, que ótimo. Eu entendo assim, como é que você entende, doutora, essa responsabilidade social? Eu acho assim, se você quer saber da eficiência de um produto ou de um serviço, você tem que buscar em quem usa. Por quê? Se eu produzo, eu sei o que aquilo faz e eu vou te vender o que eu sei que ele vai fazer. Mas eu puxo a sardinha para o meu lado. Ou não. Normalmente sim, né? Normalmente sim, porque, né, você acredita muito naquilo, você Mas ele gosta tem um muito cunho daquilo. de melhoria, né? Ele tem um cunho de benefício, não só de contar, mas de saber que aquilo vai trazer benefício para o próximo, né? Sim, mas o que eu penso em responsabilidade social? De você ter a fidelidade naquilo que está acontecendo para mostrar para as outras pessoas. Por exemplo, se a gente está falando do adesivo, do X39, eu tenho evidências científicas. A empresa, ela me fornece alguns documentos, né? Por exemplo, uma patente, que atesta a promessa que eles fazem. Então, como que adquire uma patente aqui nos Estados Unidos? Você tem que prometer e laboratórios do governo vão fazer um estudo para atestar que aquilo que você está prometendo realmente funciona. É verdade aquilo. E aí eles te dão um selo, uma patente. E eles não patenteiam placebo, né? Aqui nos Estados Unidos, Eu acho que acho que isso é geral, né? lugar nenhum, Mas né? porque as pessoas falam assim, isso é placebo. Não, gente. Se foi patenteado, não é placebo, porque senão não teria conseguido a patente até 2045. Então, e a gente, como que eu vou assegurar que aquilo acontece e que não é placebo e que, né, eu posso reproduzir? Então, eu tenho uma experiência, eu tenho um produto, eu uso esse produto e o resultado, ele é replicável. Então, você usa, outro usa e todos têm o mesmo resultado. O que a gente fala aqui de o mesmo resultado é elevação dos níveis de peptídeo de cobre. A ação anti-inflamatória, antioxidante, reparação de cicatriz. E o que eu esqueci? colágeno. Colágeno. E é isso que a patente fala, Uhum. tá? Ponto. Não vai tratar, não vai curar, não vai diagnosticar nenhuma patologia. É isso que a patente fala. Uhum. E aí, o que significa cada uma dessas coisas? Você pode pesquisar ou assistir os nossos podcasts que a gente já falou sobre isso. Perfeitamente. Agora, o que posso eu Agora- contribuir nessa parte de responsabilidade social? Você quer continuar? Você quer... Eu quero só finalizar. Porque quando eu tenho uma pessoa que usou e ela me conta o que ela sentiu, eu acredito naquilo que ela está me contando. Porque ela não tem interesse nenhum naquilo. Concorda? Sim. É um benefício dela. Uhum. É igual você recomendar agora esse sorvete da Nutella aí, que tá todo mundo falando que é uma delícia. E é mesmo. E tá uma loucura o pessoal atrás dele. Nossa, eu sou a mais perdida. Eu Que também não sorvete tomei e é não vou esse? tomar, porque Nunca ouvi Enfim. falar. eu Você não não quero sabe. atrapalhar o meu organismo. Você não sabe o que você está perdendo. Mas, enfim, isso é muito Não, pessoal. gostoso deve ser gostoso mesmo. Mas, enfim, é isso que eu quero dizer. Porque você recomenda. O que é bom para você, você recomenda. Então, essa é uma responsabilidade para as pessoas. Se Com você certeza. quer melhorar a sua comunidade, você conta. Se você gosta realmente do seu próximo, você vai recomendar. Você vai contar da sua experiência.
Eu entendo que, assim, se uma pessoa chega do meu lado, conta sobre uma queixa dela, uma queixa física, alguma situação que ela está sentindo no corpo, e eu sei que existe uma possibilidade de melhorar aquela situação de uma forma natural, que não vai fazer mal nenhum, que não tem contraindicação, que não tem efeito colateral, e eu não falar, eu não compartilhar, seria uma grande irresponsabilidade da minha parte. Um egoísmo, mas uma grande irresponsabilidade. Porque, puxa, eu tenho uma resposta, eu tenho uma possibilidade de ajudar essa pessoa e eu guardei para mim. Isso é, assim, é uma grande irresponsabilidade social. Então, a responsabilidade social para mim é isso. Eu tenho uma resposta, eu sei que vai fazer bem e diante de uma dor, diante de uma queixa, diante de um problema físico que a pessoa traz para mim, eu preciso compartilhar essa bênção, eu preciso levar para ela essa informação. Então, vamos contar caso. Ai, vamos contar os causos, então? Porque tem um monte de caso bom. Vamos. Você quer contar? Começa o seu, que você já começou. Ah, eu já tinha começado, né? Então, eu conheci uma pessoa, numa das apresentações, a Viviane, e ela estava há pouco tempo usando. Ela tomava remédio para dormir. Fazia 7 anos que ela tomava remédio para dormir, aqueles famosos tarja preta, né? E ela já tinha também sido cadastrada no adesivo, então ela tinha o adesivo e não estava usando. E o remédio não acabou e ela não tinha recebido ainda o remédio. Ela falou, eu vou botar esse adesivo, ver o que acontece. E pela primeira vez em 7 anos, essa moça dormiu. E ela dormiu, e aí o que ela fez? Ela procurou um médico, porque foi muito, muito forte, ela ficou muito feliz, né? E fez o desmame lá, cumpriu as regras do médico, porque seria irresponsabilidade, né? Ela parar simplesmente, depois de 7 anos, o corpo está com aquele produto ainda, né? Mas, enfim, ela está dormindo sem remédio. E ela achou por bem colocar no marido também. O marido tinha apneia e roncava muito durante a noite. E ele parou de roncar. Isso, e, gente, eu acho isso tão forte, porque eu conheço pessoas que roncam muito. Eu ia falar quem, mas não vou entregar. E, assim, eu fico pensando, gente, passa uma locomotiva na tua vida durante a noite, você está dormindo na beira do trilho. É ridículo, eu gosto de falar que é ridículo, porque, o que é isso? Então, assim, gente, eu sou super a favor, tanto de dormir bem, quanto de parar de roncar, então, porque isso é saúde. Hashtag fica a dica, se o seu companheiro, se a sua companheira é uma locomotiva na madrugada, coloque esse adesivo Pelo amor neste de Deus. cidadão, nesta cidadã, para você começar a dormir melhor. Eu ri, mas é sério, tá? Então, assim, esse caso para mim... E eu acho que é isso que é responsabilidade social. A pessoa vive uma experiência inovadora com adesivo, tem um benefício forte e quer passar isso para outra. Vem, porque é bom demais. É bom demais. Então, tem isso. que vir mesmo, não é? Toma sorvete Nutella e cola o X39. Perfeitamente. Não toma, não. Eu não sou... Não vamos discutir Deixa hoje, né? tomar. Deixa tomar, gente. Vai ser Toma feliz. com controle, né? Não vai também se empolgar. Eu também já faz muitos dias, mas eu não vou falar o nome também da empresa. Não, chega de falar. A gente não tá ganhando nada desses caras da Nutella. Mas assim, então, pronto. Comprava um e ganhava o outro. Maravilha, né, gente? Vamos tomar. Muito bom. É você a tua vez agora? Não sei. Não, eu posso contar um também então que eu vai. acho muito legal. Esse, assim, é emocionante. Porque é o caso de uma mãe e uma filha. Então, a mãe já tinha bastante idade. E essa filha sempre em contato com a mãe. E, poxa, filha, né, tem carinho, vai e quer, né, esse diálogo e tal. E a mãe não respondia.
já tinha bastante idade e estava em processo de demência, Alzheimer, enfim. Não reconhecia a filha como filha. Triste. Então, conversava, falava, mas assim, não tinha essa conexão de mãe e filha. Para a mãe, eu não sei o quanto isso era doído, mas para a filha era muita dor. E aí começou a usar o adesivo e depois de algum tempo, a mãe reconheceu essa filha e chamou de filha e chamou pelo nome. Olha que coisa linda. E a conversa foi para um outro nível. Então, assim, eu falo, gente, E isso é desinflamação também, doutora? desinflamação. Desinflamação, né, Desinflamação. do cérebro. Que beleza. Deus é Isso bom. a gente pode garantir que ele faz. Isso é Ele uma é um comprovação, né? E ele é um anti-inflamatório. Eu não posso dizer que ele é bom para insônia, mas ele é um anti-inflamatório. Tem estudos clínicos comprovados, né? De que o cérebro desinflama e a pessoa volta a ter... A palavra que usava no estudo é coerência. Cerebral. Isso. Era essa a palavra. A questão da insônia é o sono reparador que ele causa, né? Porque ele te dá energia durante o dia e sono reparador. Por isso que ela dormiu. Eu acredito assim, né? Sim, sim. Excelente, excelente. Eu já escutei tantas histórias, porque assim, depois que você começa a se encantar... Aqui. Depois que você começa a se encantar com esse produto, começa a pesquisar e você vai atrás... São tantas e tantas histórias que é impossível você parar em um só depoimento. Mas os depoimentos que chamaram muito a minha atenção foi com relação a crianças com autismo. O primeiro que eu escutei foi de uma mãe americana que o filho, quando pequeno mesmo, uns 2, 3 anos de idade, sofreu um acidente e ele perdeu, ele parou de se desenvolver, principalmente a parte motora e a parte, não sei se cognitiva que fala, mas ele parou, ele entrou num mundo dele e ele não conseguia mais ter equilíbrio, então ele não andava de bicicleta e foi crescendo. Não andava de bicicleta, não brincava, ele estava mais no mundinho dele. E aí um amigo, uma pessoa muito querida, chegou para ela e falou para ela experimentar o adesivo. E ela até fala que ela foi muito cética e ela falou, eu já fiz de tudo, eu fiz injeção de célula-tronco, eu coloquei na câmara Bariátrica. isso aí, fiz de tudo e nada fez efeito. Teve, assim, melhoras pequenas e depois voltou. E ela estava muito cética. E ela falou, tá bom, eu vou colocar, mas não acredito. E ela colocou o adesivo no filho. E não deu muito tempo usando o adesivo. O filho começou a se interessar por uma bicicleta. E ele começou a ter equilíbrio. Ele não tinha nem equilíbrio para subir na bicicleta e sair empurrando com o pezinho mesmo. E ela fala que o dia que ela se emocionou muito foi quando ela olhou pela janela da casa dela, tinha um balanço, porque ela tem outros filhos. Esse filho estava sentado no balanço, se balançando. E aquilo para ela foi tão incrível. Ela chamou o marido, ela começou a chorar. E ela, sempre que conta essa história, ela chora. Ela é muito conhecida, né, entre os americanos. Então, sempre que ela conta essa história, ela chora. E é emocionante. E aí, eu fui procurar uma amiga que tem crianças com espectro autista. E essa minha amiga, na época que eu conversei com ela, comecei a explicar um pouquinho como é que funciona o infravermelho, ele reflete e tal. Tudo isso que a gente já fala, né, do X39 aqui, ou que você já ouviu, ou se você não ouviu, você vai ouvir. Eu expliquei para ela, ela falou, nossa, que interessante, porque eu estava pesquisando para o meu filho um capacete de infravermelho de uma profissional do Brasil que está fazendo pesquisas com crianças com autismo. E eu falei, olha que incrível, como Deus é perfeito no seu tempo. E então, experimenta, coloca esse adesivo no seu filho. E ela colocou, e ela falou que não, assim, questão de 2, 3 dias, o filho dela tinha distúrbio do sono. Ela falou, fazia muitos anos que ela não sabia o que era dormir a noite toda. Porque dava 2, 3 horas da manhã, ele acordava e não dormia mais.
Não dormia mais. E com o adesivo ele começou a dormir a noite toda. Então ela falou assim, não, assim, eu preciso. Ela ainda falou assim, eu não preciso desse adesivo. Ele dormindo, olha só como melhorou a qualidade de vida dessa mãe. A família toda, né? Família toda. O pai depois veio, me abraçou, eu conheço ele, né? Ele é super gente boa. E ele veio, me abraçou. Nossa, isso é fantástico, maravilhoso. Então, você escutar histórias assim e perceber que você pode melhorar a qualidade de vida de mães, qualidade de vida de filhos, é fenomenal. E melhorar a qualidade de vida de parentes, né? Eu apresentei também para uma pessoa e essa pessoa falou: vou levar para minha irmã que está no Brasil. Ela já está com bastante idade, mas a minha família já falou: olha, vem para o Brasil, mas já vem pronta para meio que se despedir. Porque a sua irmã, ela tá sem força nos braços, ela tá sem força para se levantar, ela não tá conseguindo sequer se limpar, né? Se cuidar, se mexer, segurar um copo. E ela ficou bem indignada, ela falou, não, eu vou mandar esse adesivo. Antes de eu ir para o Brasil, eu vou mandar este adesivo por alguém para colocar na minha irmã. Em 2 semanas, a irmã dela voltou a ficar em pé, voltou a lavar a própria louça, voltou a se cuidar. Imagina que... Eu fiquei pensando, né? Imagina que situação, né? A pessoa com consciência, mas sem força. Não poder se cuidar, não poder se limpar. E, de repente, ela volta a poder, né, ter a intimidade dela, né, gente? A dignidade dela. E ela me ligou e ela ficou tão feliz. Ela ficou tão feliz que, assim, eu fiquei super feliz. Porque eu imaginei, né? Então, é assim, é tão incrível que o mínimo que você precisa fazer é experimentar. O mínimo que você precisa fazer é indicar para alguém que você sabe que está numa fase difícil, sofrendo e passando por uma fase desafiadora da vida, porque todas nós passamos. Se dê esta oportunidade, né? Porque as coisas são muito fortes, os testemunhos são muito fortes, e a pessoa precisa se dar essa oportunidade de melhoria, de regeneração, de rejuvenescimento, né? De ânimo. É uma coisa que é muito forte. As pessoas precisam acreditar nisso, porque não, é isso que a gente tem, mais do que ficar conhecendo, sabendo de evidências, de considerações, de estudos. Isso tudo é importante, eu considero também. Mas, assim, você saber que a pessoa obteve benefício, melhoria, e é nisso que a empresa investe, né? Que o boca a boca funcione muito mais do que fazer merchandising, do que contratar influencer. Que influencers somos nós. Nós somos as árvores. Porque assim, a gente não era nada. Mas a coisa é tão forte do adesivo que a gente está botando a cara para as pessoas verem, falando idade. Que coisa horrorosa isso, gente. Mas... Mas por quê? Porque isso é forte. Isso é incontestável. Eu vou aproveitar aqui e vou fazer um pedido. A ideia do podcast, ele surgiu para que a gente levasse as informações para o maior número de pessoas possível. Porque isso daqui você não vai ver na TV. Isso daqui você não vai ver na farmácia. Você não vai ver uma propaganda paga para isso. Não é a ideia. E também aqui, se a gente for por esses canais, a gente vai comprar uma briga muito grande com pessoas muito grandes. Com gigantes. Então, não é a ideia. A ideia é realmente essa, de você ajudar quem está perto de você. Então, o que eu peço para você? Se você está aqui, está gostando desse conteúdo, ou você conhece alguém que tem algum desses sintomas que a gente falou, ou que está passando por alguma dificuldade, ou que pode ter uma melhoria com o uso dessa tecnologia, envia esse podcast para ela, fala da gente, fala do Instagram, pede para procurar. Tem site, tem muitos lugares de informação. Aqui a gente fala um pouco mais, aprofunda um pouco mais, porque a gente tem espaço para isso e tem tempo.
e só faz sua parte. Envia para a pessoa. Ajuda ela. E se você quiser saber mais sobre a apresentação mesmo do produto, porque aqui é um bate-papo, tá? Aqui é uma coisa bem para você conhecer o nosso lado de parceiros da marca, trazer essas experiências e trazer a visão de profissionais, né? Cada vez mais profissionais da área da saúde estão chegando, estão sendo atraídos por essa tecnologia. E eu falo, pessoas inteligentes estão sendo atraídos por essa tecnologia. Mas se você quiser saber mais, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, do YouTube. E se você está no podcast no áudio, vou deixar também na descrição link para você assistir a apresentação. Tem apresentações em inglês, tem apresentação em português. E eu te peço que você dê honra a quem merece honra. Então, se você recebeu essa informação, esse conhecimento através da doutora Camila, vai no link da doutora Camila e faz a compra desse produto. Se você veio pela Mônica, vai através do link da Mônica. A gente precisa dar honra a quem merece honra. Evite fazer pesquisas online e comprar produto mais barato de marketplace, porque você vai comprar farinha em forma de adesivo. Vai comprar Band-Aid. Vai comprar Band-Aid, né? verdade. Não vai fazer efeito nenhum em você. Esse foi o parênteses. Agora, você vai contar? Eu queria um que também é bem impactante, né? Porque a gente está falando aqui de vários benefícios e parece que é um milagre. E parece que, assim, é a solução para tudo. Mas não é. Tem coisas que acontecem e que vai ficar para sempre. Como é o caso daquela moça que não tem um dos rins. A Cláudia. E ela começou a usar o adesivo. E a dificuldade dela era que o rim que ela tem não chegava nos 50% que ela precisava, né? Ela disse que precisa de... quando a gente tem 2 rins, a gente está no 100%. Uhum. Quando tem só um, tem que chegar em 50%. E aí ela estava nessa busca aí para que esse rim chegasse nos 50% que precisava. E estava em... Ela não conseguia passar dos 50%. Ela estava em 46, 47... do 50 não, desculpa, do 30. Tava no 36, 37. Então. E aí que... desculpa, não tá, a câmera tá em mim. Ela... é que eu fico tão focada que eu esqueço de mostrar o aparelhinho pra vocês, aqui, vida real. Mas ela falou que ela não conseguia chegar nem nos 40. Então, ela tava em 37, 36, 39, não conseguia chegar. Foi quando ela escutou uma amiga falar sobre essa tecnologia e ela pensou, por que não? Ela deu essa chance, né? Deu a chance para o quê? Para o corpo dela próprio reagir, né? Porque até então a medicina já não tinha mais o que fazer, tem um limite. Agora, com essa tecnologia a gente não, né? Alguém contou para ela se permitiu experimentar e teve o benefício. Por quê? Porque ela fez, o adesivo foi e ajudou no que o corpo dela já sabia fazer. Então, ele apoia o que é natural. E esse rim respondeu. Regenera, e ela chegou. Né? Isso é Ele regeneração, regenera. né? Ele regenera. É célula-tronco. A gente está falando em regeneração celular. A gente está falando em anti-inflamatório, antioxidante, produção de colágeno. E função. Recupera a função. Agora, doutora Camila, quando alguém vira para mim e fala assim, tem evidências robustas... O que essa pessoa está procurando? Porque eu realmente fico pensando, que evidências robustas? Para mim, evidência robusta é esse caso que eu falei. Uma pessoa que não tem a sua mãe, a partir do momento que ela passa a usar um adesivo, ela recupera a mãe de volta. Isso é robusto. Isso, para mim, é mais do que robusto. E isso é evidente, né? Com certeza, está certíssima. É isso que eu acho que é
é o uso e é o que você vê acontecer. Principalmente dentro da sua casa, com você, com quem está perto de você, com quem você ama. Você quer ver uma evidência robusta? Tinha uma moça que ela teve câncer e fez a operação, tirou mama e tal, não sei o quê, e ela perguntou para o médico se ela podia usar o adesivo. Ele não entendeu muito, porque os médicos ainda não estão com esse conhecimento que a gente está tentando passar. Mas o médico autorizou, ela começou a usar o adesivo. E aí ela voltou para a consulta, porque eles fazem as consultas com muita frequência para ver como é que está o andamento, cicatrização, enfim. E ele nem lembrava do que era. Ele falou para ela, falou assim, eu não sei o que você está fazendo, mas você está tão bem que o que você estiver fazendo, você continua, tá? Então, assim, essa para mim é uma evidência robusta. Exato. Porque ele nem lembrou que ele tinha autorizado o uso do X39, que não é invasivo, não tem química, etc. e tal, tá certo? E ela melhorou tanto, regenerando as suas células, né, para recuperação, que ele falou: olha, eu não sei o que você está fazendo, não, mas pode continuar que está muito bom esse negócio. Isso, para mim, é uma evidência robusta. E tem tantos casos mais, né, que daria para... Eu tenho vários, mas nós vamos ter que parar, né? Porque... Vamos para o próximo? Vamos para o próximo. Você fez um comentário, não sei se é um assunto para falar agora ou para depois, mas você fez um comentário de médicos, né? Cada vez mais profissionais da saúde estão se achegando. Nós temos médicos no nosso grupo, graças a Deus. Mas me fala, principalmente a doutora Camila, assim, qual é a sua visão? Por que médico tem essa... Não esse, no caso, né? Não. Mas por que a maioria dos médicos são tão Bloqueio, isso é bloqueio, bloqueados nesse assunto? Na verdade, eu não vejo nem como um bloqueio. Eu vejo como ensinamento mesmo. Porque você passa 6 anos numa faculdade aprendendo sobre doenças. Na faculdade de medicina, você não aprende saúde, você aprende doença. Então, tem um nome de uma doença, um remédio para ela. E assim vai. Existe uma cirurgia que também é a mesma coisa. Eu preciso ter um erro para ser consertado. Aí entrou a medicina integrativa, onde eles conseguem ver que além da doença, existe um corpo, existe um sistema, existe uma pessoa ali, né? Porque no hospital a gente é um número. É o paciente número tal, né? O leito, do não leito sei das tal, né? E a partir da integrativa, a gente percebeu que existem mais coisas, né, ali. Influenciando, né? E aí começou-se a olhar para a saúde, realmente. E são essas pessoas que estão chegando. Então, quando a gente fala que pessoas inteligentes estão chegando na empresa e gostam dessa tecnologia, são as pessoas que saíram dessa caixa. Não estou dizendo que os outros não são inteligentes, mas esses conseguiram sair da caixa, conseguiram sair do molde e conseguiram olhar além. Excelente, excelente. E aí ele apoia a saúde e não apenas combate uma doença. Isso é algo que as pessoas precisam ser reeducadas, né? E parar de buscar só a solução da doença e não se preocupar com a saúde, né? Porque muitas pessoas começam a ir para academia porque ficou fraco ou porque atingiu uma determinada idade. Pessoas começam a comer melhor porque, né, Deixa eu falar um negócio. As pessoas começam a se cuidar quando já tem uma doença instalada. Quantas pessoas se sentem mal, vão para o médico prescreve um monte de exame, eles vão fazer os exames, volta do laboratório, seus exames estão todos dentro dos parâmetros normais. Tá, mas eu tô cansada, eu não consigo dormir, eu tenho dor. Não tem nada para fazer. Ou seja, espera piorar para a gente poder fazer.
Tomar fazer providência, né? remediar o problema. É o verbo mais correto, né? É Ou remediar. eu vou fazer o quê? Eu vou silenciar esse sintoma. Para que você não sinta, eu te dou um remédio. Eu não curo e não procuro a autocura do seu corpo ou buscar a raiz desse problema. Não, eu espero ter sintoma para eu poder te dar um antídoto. E aqui o que a gente faz? A gente apoia o seu corpo para que ele próprio se regenere. Busque solução. Então, eu apoio a saúde. Eu não silencio uma doença. Muito Fantástico, bom. fantástico. Eu acho que podemos encerrar por aqui, porque a doutora Camila falou tudo e falou bonito. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada pela presença de vocês, doutora Camila, Mônica. Prazer enorme estar aqui para falar dessa tecnologia que está transformando a vida de milhares de pessoas pelo mundo. Quer saber mais? Comenta aqui embaixo suas perguntas, coloca aqui seus comentários, é sempre muito bom. Já, como é que fala? Já subscribe no canal, já deixa o seu like, não é? E a gente vai continuar vindo e Tá trazendo... blogueira, né? Mas né? Pois é. Assim que cresce. Nas redes sociais. Então é isso, muito obrigada. Um ótimo tempo para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau.